Olá, meu nome é Oriana e eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma entrevista feita da série Thinkers em Ação. São entrevistas que são realizadas com grandes dirigentes de think tanks e eles nos dão a visão deles com relação a expectativas, com relação a problemas que tiveram, grandes desafios e como eles conseguiram ultrapassar esses desafios. Espero que vocês gostem, essa entrevista é muito importante, absorvam o máximo dos insights que eles dão para a gente, porque assim a vossa organização ela fica cada vez mais forte e cada vez mais transformadora. Fui muito privilegiado, porque eu sempre pude pensar, né, digamos assim, nos projetos, né, principalmente nos projetos de lei, mas também tive a oportunidade de ajudar na implementação desses projetos, né. Então, assim, lá na Fundação, a gente trabalhou muito com cadeias produtivas, né, de que forma que a gente ia organizando na perspectiva de que você é parte do problema, você é parte da solução, né? Então, era muito a nossa pegada ali, e em especial com todos os temas, né? Então, a gente ia de educação às medidas socioeducativas, né, com os jovens que supostamente cometeram ato infracional. Então, né, daí quando eu entro na Childhood, eu, né, primeiro vou ser um gerente nacional de programa, e aí trabalhando tanto com o setor público como com o setor privado, mas eu acho que o grande desafio que a gente tem é, de fato, ajudar na estruturação, né, de políticas públicas, não só no texto da lei, mas é pensar todo o processo, né, Uri? Porque a gente tem, assim, pessimamente formado, né, não se investe na formação dos profissionais. Muitos desses profissionais, eu estou agora nessa área da violência sexual, já por 16 anos, né, eles saem da universidade e não estão preparados, né, por exemplo, para fazer um atendimento de crianças. Eles têm um rito, né, como é que se preenche lá os prontuários, né, mas muitas vezes desconhecem, né, fases de desenvolvimento, enfim, o estágio, né, dessa criança, e desconhece, inclusive, a temática da violência sexual, né. O que sabe é o senso comum, mas não sabe as causas, consequências, né, enfim. Então, de um lado, a gente estruturou, né, eu participei muito dessa estruturação da formação dos profissionais da rede pública, e participei muito da concepção também, né, a nossa organização, ela tem algo que é muito bom, que eu valorizo muito, que é a criatividade, mas também se pautar em pesquisas, né. Então, a gente, por exemplo, quando saiu lá fora, né, o primeiro Decode que trabalhava que trabalha, né, com a cadeia produtiva do turismo, que estabelece um código de conduta ética, nós trouxemos esse material para cá, né, a gente traduziu esse material, e a primeira experiência no país assumida publicamente por uma empresa foi feita por nós, né, que foi o estabelecimento com a Atlântica, de se engajar, a rede Atlântica, né, de hotéis, de se engajar nessa iniciativa, né. Hoje a gente até fez uma experiência piloto no estado, né, envolvendo toda a cadeia produtiva do turismo lá no estado de Pernambuco, com, né, uma adesão maciça, enfim. Mas aí a gente, e paralelo a essas iniciativas, né, junto a municípios, juntos, né, levando todas essas temáticas, né, a gente estruturou o que a gente chamou de proteção em rede, né, porque o que a gente imaginou, Ori, foi que, e os dados, né, nos traziam, né, que esses profissionais, eles não estavam preparados e não sabiam como fazer essa intervenção nesse público, né, e que não dava para ser qualquer intervenção, né. Isso também nos levou a isso nasceu um programa dentro da organização que chama Proteção em Rede. Depois o desafio foi, bom, esse país são 5.570 municípios, né, como é que a gente escala isso? Aí nós fizemos uma parceria, a gente entrou como parceiro de conteúdo do Canal Futura,
que tinha, né, ele tinha como escalar essa temática, e a gente começa, então, a fazer essa formação via o Futura, né, via o canal Futura, e aí criou uma série especial que chama Crescer Sem Violência. Então, esse material a gente consegue trabalhar com ele, né, tanto nos municípios como em situações específicas, né, às vezes uma escola quer fazer está lá o material, consegue, etc. Mas, sim, a ideia é que a gente faça a formação de multiplicadores, né, porque isso vai escalando no Brasil. Aí, uma outra iniciativa foi a gente... Bom, a gente identifica nesse campo da violência sexual alguns gargalos, né? Então, quais são os gargalos que a gente identificou, né? Primeiro, que nessa linha que eu estava te dizendo, a gente identificou que as crianças, após revelar a violência, elas sofrem muito, né? Na nossa tese, elas são revitimizadas no processo de tentativa de responsabilização dos adultos, né, e na tentativa de dar uma resposta às famílias e às crianças que participaram desse evento, né. Bom, isso foi uma tese, a gente foi entender como é que isso acontecia lá fora, então nós fizemos uma pesquisa que é Culturas e Práticas Não Revitimizantes, em 23 países, né, sendo desses 23, 11 a gente conseguiu fazer presencialmente, para entender como é que eles acolhiam essa criança após a revelação, após a denúncia ou notificação da violência, né? Para nossa surpresa, já tinha se caminhado muito, né? E aí a gente, já no âmbito do advocacy institucional, né, a gente chama um colóquio no Brasil, e que foi muito interessante, porque foi a primeira vez que esse pessoal que estava na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, né, Espanha, Cuba, foi a primeira vez que eles se encontraram, né, porque todos eles já trabalhavam no tema, né, já tinham práticas exitosas nos seus respectivos países, mas eles nunca tinham participado de um encontro, né, onde eles além de pudesse se ver além do texto, né, então isso foi fantástico, mas para nós ele Quando também foi isso, Tamar? Quando foi isso? Em 2009, se não me engano, 2009. Mas aí a gente faz esse colóquio internacional, foi muito bacana, porque aí a gente queria, na verdade, iniciar um projeto, né, sensibilizar principalmente as redes que atuam não só no tema da violência, mas que também decidem politicamente, né, os rumos do atendimento, enfim, do acolhimento de crianças e adolescentes, né. E aí, então, você imagina, foi participação de ministério, participação de conselhos, participação enfim, né, de um grupo bastante, era seleto, mas, ao mesmo tempo, influenciador, né, das políticas. Foi difícil, Itamar, fazer isso, fazer essa ponte? Olha, não, porque, assim, o que eu te digo é que o que contou muito foi com a estratégia, né? Como a gente tinha uma caminhada grande na área da infância, então, o que ajudou muito foi, por exemplo, eu desde o início falei, não dá para a gente fazer isso sozinho, e a frente parlamentar, por exemplo, tinha sido desmobilizada, a frente parlamentar de defesa dos direitos da criança, né? Então, por exemplo, eu te digo, eu investi 15 mil para compor a frente, né? Fazer uma publicação, colocar o nome dos deputados e o compromisso deles de aprovar, né, leis no sentido de garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Então, esse é um lado, né? E o outro lado é o lado de você ir para os fóruns, ir para os ministérios, e aí é um contato direto, né, de sensibilizar, de fato, esses espaços, né, e esses gestores, na verdade, né. É um corpo a corpo, né, Itamar? É um corpo a corpo. Mas, assim, eu te digo que essa estratégia, né, de você... Porque, assim, o que define, Uri? O que define é você apontar o problema, você fala, a gente tem um gargalo aqui, mas a gente tem a solução. Então, o que eu venho fazendo o tempo todo é construindo soluções, né? Então, em razão disso, que eu te falei, claro que tem muita história aí, mas eu, numa abreviada aqui, eu diria, isso virou uma lei, porque eu já tinha frente lá
mobilizada, né? E segundo, que agora, após a lei, eu estou dizendo para eles como é que vocês têm que fazer. Porque não adianta fazer a lei e cada um tem uma interpretação, né? A gente sabe como é que é a lei nesse país. Então, a gente está dizendo como é que deve ser feito. Então, eu estou criando, a gente criou já os kits, por exemplo, municipais de implementação da lei. São vídeos animados, etc., que a gente mandou para todos os municípios, né? Nós instituímos um pacto nacional pela implementação da lei, envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça, todos os outros ministérios afins, mais os outros conselhos, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional dos Defensores, Associação de Delegados, enfim, é um grupo, né, que precisa pensar, né, como é que ele vai ajudar na implementação da lei. Mas, ao mesmo tempo que eu crio isso ali, eu vou desenvolvendo os materiais, né, de parâmetros, de diretrizes para a implementação da lei. Então, assim, da mesma forma que a gente aponta o problema, né, a gente também está apontando a solução o tempo todo para esse grupo, né. E essa é uma das partes, né, e tem os detalhes, por exemplo, fala, bom, essa lei, ela não é só isso, mas ela busca, por exemplo, né, assim, o grande objetivo desse trabalho nosso na justiça, com a configuração dessa lei foi, primeiro, né, que a criança não sofra durante o atendimento, né, e evitar a revitimização de crianças e adolescentes. Aí tem detalhes, né, que a gente criou, que foi novo, a gente coordenou, né, liderou esse processo da elaboração dessa lei. Mas o grande detalhe, por exemplo, é previsto, por exemplo, uma nova violência ali dentro, que é a violência institucional. Então, em vez de ficar, né, o funcionário cometer uma violência física ou psicológica, né, a gente criou essa figura da violência institucional. Então, as pessoas que atendem crianças e adolescentes, elas podem agora ser responsabilizadas, inclusive com prisão e com pagamento de multa, né, se encaixar, se enquadrar nessa história da violência sexual. Só para você entender do que a gente está falando, esse exemplo da menina de 11 anos lá de Santa Catarina, cai exatamente nisso. Então, além disso, né, o que a gente, quando eu falo para você que a gente cria soluções, por exemplo, quando a gente, nossa tese, né, que nessa fase da judicialização, e era um massacre com a criança, né, ela saía, se ela estava bem, ela saía ruim, e se ela já estava ruim, ela sairia péssima dessa história. Então, nós criamos, né, fizemos a proposta para o Conselho Nacional de Justiça, fizemos um termo de cooperação e nós montamos um curso de capacitação para juízes, promotores e servidores do judiciário, né? Ou seja, isso é uma parte. A outra parte a nossa tese é que também, né, você tem que ter metodologias para entrevistar uma criança, né? Não dá para ser um inquérito policial. Essa é a diferença também da lei. Então, a gente criou um protocolo brasileiro de entrevista. O número da lei? 13.431, de 2017, a gente chama ela de Lei da Escuta Protegida. Ai, que lindo. Tá? Então, a gente criou, por exemplo, um protocolo brasileiro de entrevista forense. Aí, aonde que eu fui articular? Ele precisava ter rigor científico. Eu busquei 4 universidades para montar esse protocolo, financiamento do CNPq, uma parte bem pequena, mas era, né, importante para legitimar esse trabalho, e hoje, assim, a própria lei, né, ela fala desse protocolo brasileiro de entrevista forense, né, a lei, o Conselho Nacional de Justiça, né, ele lançou depois uma resolução, a gente achava importante que ele tivesse uma resolução, além da lei, e ele fala, né, todos os juízes, todos os servidores precisam passar, que vão ter contato com a criança, né, precisam passar na formação, né, como entrevistadores forenses, por meio né, com base no protocolo brasileiro de entrevista forense. Então, você vê que você vai fazendo esses arranjos, né, assim, são exemplos, mas, assim, de como é que você pode, né, e como é que
imagino, né, como é que deva ser esse caminho na estruturação de uma política pública, né? Exato. E agora a gente está exatamente nesse momento, né? A gente ainda continua com aquele pacto nacional pela implementação da lei, e agora eu já estou numa fase de fazer uma pesquisa para saber o status da implementação da lei em cada um dos municípios. Aí envolve todo mundo, né? Envolve não só o Poder Executivo, eu te falei que todos os ministérios participam, mas envolve o Legislativo local, envolve a Segurança Pública local, o Judiciário local, etc, etc. O primeiro seria identificar o problema. Quer dizer, nós temos um problema aqui, né? Então, quais eram os gargalos? Primeiro, a gente apontou 3 gargalos lá atrás, né? Um, que a gente não tem uma política de prevenção às violências, e essa tese nossa, ela permanece, nós não temos uma política pública estruturada de país. Ainda não tem, né? Ainda não tem. De prevenção às violências contra crianças e adolescentes, e a gente imagina, por isso, que é também algo que não está num ministério, não está né? Claro que tem que ter uma coordenação, mas é uma política de Estado, né? Você tem que falar com a educação, com a saúde, com a assistência, enfim, com todo mundo. Esse é um gargalo que permanece no país, né? Que a gente identificou lá atrás. O outro gargalo foi o índice de responsabilização. Então, mesmo que a criança fale, né, seja respeitada, né, durante todos os atendimentos, né, estou falando desde a escola, onde ela revelou, até a fase de judicialização, o que a gente identificou era o sofrimento dessa criança nesse percurso, né, porque todos querem saber como, quando, onde, por quê e por que ela não gritou. Nossa, e ela repete isso várias vezes, né, Itamar? Repete para 8 a 10 vezes isso, ou se foi bom ou se não foi. Então, por que isso? Né? Porque muitas vezes se culpabiliza a criança, não o adulto, né? Cometeu. Então, esse índice de responsabilização, para você ter uma ideia do impacto que a gente já causou com essa lei, assim, nosso levantamento lá no início era que a gente conseguia responsabilizar, sem a lei, algo em torno de 4% a 6% das pessoas que cometem. As pessoas. Especialmente a violência sexual. Ela acontece entre os dois, né? Claro. Então, só tem dois, né? Quem sofre e quem comete. Se quem sofre não falar, quem cometeu não vai falar, né? Não vai falar. E mais, né, a violência sexual, ela não deixa vestígio, né, na maioria das vezes. 80 e poucos por cento dos casos, você não tem prova material, né? E a nossa forma de investigar... complicado. A nossa forma de investigar, ela sempre foi na busca da prova material, Ori. Então, o que a gente está fazendo? Invertendo isso. O que você diria para essas jovens ou para essas pessoas que estão querendo seguir no que você seguiu? Olha, eu acho que assim, tem que fazer você acordar de manhã, né? Eu acho que primeiro você se identificar com a causa que você assume, né? Enfim. Então, assim, eu levanto motivado, poderia estar aqui nessa organização, outra organização, ou aposentado, não sei, mas eu levantaria de manhã, olhando para isso e saber como é que eu posso fazer essa diferença, né? Isso eu acho que é fundamental, né? Porque eu sempre brinco, né? Todas as contratações que a gente vai fazer na organização, eu tive a felicidade de participar de todas, e o que eu digo é o seguinte: eu preciso ver brilho nos olhos. Né? Se o olho não brilhar, não dá, sabe? Porque, assim, hoje, até porque hoje a gente tem quadros já formados, etc. Você tem já um mercado. Na década de 80 você não tinha esse mercado, éramos nós que estávamos entrando, né? E sendo os primeiros aí, né? Mas, assim, eu acho que o brilho nos olhos, né? E estar disposto, né? E brilho nos olhos, quando eu digo, é acreditar nos direitos humanos, né? Especialmente de crianças e adolescentes, né? Isso faz toda a diferença, né? Segundo, eu acho que é a criatividade mesmo, né? Que vai ter esse senso de oportunidade, sabe? Exato. Eu estava dando um seminário
e eu participei de uma, lá atrás, né, quando eu estava na outra organização, eu tinha um desafio que era fazer o secretário de Estado conversar com a secretária do município, né, e eram partidos diferentes, etc. Nossa! E eles se odiavam, né, publicamente eles se odiavam. Aí um dia um cara falou para mim, um amigo falou assim, mas isso nem o bispo, né, acredita. Vai conseguir, né? Mas nem o bispo. Eu falei, pois é, cara, eu não falei com o bispo ainda, eu fui na casa do bispo para pedir para ele fazer intermediação junto comigo. Aliás, coitadinho, faleceu agora. Mas, sabe, então, assim, eu acho que primeiro que você não tem que ter, você não pode ter, claro, tem que ter bom senso, né, saber onde você atua, etc., mas né, você pega a gente, eu converso, né, com o presidente do Conselho Nacional de Justiça, né, quer dizer, você não tem... Né, medo, né, de enfrentar, né, abrindo portas e tudo mais. Né, 50% do não você já tem. Claro, a gente tem um impacto no trabalho que a gente faz, né, sem dúvida nenhuma, né, ainda mais no campo de direitos humanos, seja qual temática for, né, eu acho que o investimento ele foi irrisório, né, do que poderia ser. Agora, o que eu digo sempre, Ori, é o seguinte, não existe governo, né, para uma organização, principalmente a minha, hoje, onde eu estou, que tem, inclusive, tem uma chefe de Estado, né, que é a presidente de honra da organização. Então, assim, independente de governo, a gente tem... né? É a rainha. É a rainha Silvia, né? É a rainha Silvia. Então, a gente tem que conversar com todos. Né? O que não dá é para você... Até é interessante, porque essa pergunta me foi feita agora. E aí, o que eu digo é o seguinte, né? A gente não pode se neutralizar. Né? Você tem que levar as propostas. Né? Se forem aceitas, nessa lógica de 50, ok. Se não for aceita, você diz, a proposta está aqui e não foi aceita. Né? É como um plano nacional de enfrentamento à violência. Eles pediram para a gente fazer uma análise, e a gente disse, tecnicamente, eu acho que o técnico ele tem que prevalecer do político. Né? É claro que vai influenciar político? Vai. Mas o que eu disse foi o seguinte, esse plano nacional ele não é consistente, por quê? Por causa disso. Claro. Né? Essa é a nossa posição. Estou sendo contra o governo? Né? Não, eu estou dizendo o seguinte, o que precisa para a gente avançar no campo da... Então, assim, eu acho que as organizações, elas têm que sair. Entendo que uma organização de ponta, ela tem uma dinâmica mais aguerrida, mais de luta, né? Que é diferente das organizações que são meio. Então, eu acho que você tem que entender o seu lugar de fala, né? Tem que entender o seu lugar de fala para poder fazer as sugestões. Né? Você imagina o seguinte, se na época da ditadura militar, se a gente não tivesse as Nações Unidas aqui dentro, para fazer essa interlocução, se a gente não tivesse o Noelder Câmara, se a gente não tivesse o Evaristo Arnes, né, para visitar os presos, né? E foi isso que manteve a vida dessas pessoas. Então, você tem que ter interlocução, não significa você aceitar o que está sendo proposto. Né? Primeiro, eu acho que você tem formas... Mas saber fazer essa interlocução é fundamental, né? Fundamental. Você tem que, né, eu acho que divergir, sem dúvida, né, porque você não vai aceitar o Estado que está posto, mas divergir com propostas. Nós ficamos muito surpresos, né, porque a gente fez muito mais coisa. Para você ter uma ideia, eu fiz reunião, né, sei lá, com o Estado, com o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, né, e ele convocou os juízes da comarca dele. Então, assim, um evento que eu faria com 100 pessoas presenciais, né, que é o limite lá que a gente conseguia fazer, eu estava falando ao mesmo tempo com 300 juízes. Claro, porque todos à distância. Então, você imagina, né, foi uma novidade, a gente falou, nossa, a gente tem mais... E as outras, né, situações, né, de projetos, de eventos que a gente participou, ficou uma loucura, né? Uma loucura. Agora, o que a gente mais temeu foi a falta de dados, a falta de informação, né, e o que estava acontecendo, principalmente no campo de atuação nossa, porque as crianças, elas estavam em casa, né?
E 86% das situações de violência sexual, especialmente o abuso sexual, acontece dentro de casa. Dentro de casa, é verdade. Então, por um lado, né, você teria ali a possibilidade, né, eles acontecem também quando só tem a criança e o agressor, né? Então, se tem um terceiro, né, geralmente não acontece. Então, nosso conflito era esse, né? Será que vai aumentar? Será que vai diminuir? Né? E até hoje a gente não tem, assim, a nossa estimativa, e a gente acredita que, de fato, aumentou. Acho que fazendo o mesmo caminho em novos temas, né? Porque, por exemplo, né, eu te falei que falta esse programa de prevenção, né? A gente começou, na verdade, um ensaio, que é um ensaio no campo, por exemplo, no campo virtual. Né, a gente começou um esboço, né, de tentar esse mapeamento, né, ver como é que a gente trabalha, por exemplo, eu estou falando um só, tá? Não estou falando que é o programa de prevenção, mas uma coisa que a gente sabe que faz muita diferença, Ori, é quando a criança ela diz não, quando ela passa por um processo de educação, que a gente chama de educação sexual, mas não... Ela fala, não, eu não quero isso. Né? Exato, quando ela fala não, né, ela é muito poderoso. Então, esse processo, eu estou chamando ele de autodefesa, autoproteção. Né? E eu sei que tem diversos países que já fazem esse trabalho. Então, a minha questão aqui dentro, né, da organização é como é que a gente, né, vamos fazer o mesmo caminho, né, identificar as boas práticas lá fora, fazer esse colóquio e fazer, né, porque assim, por que isso é importante para nós? Porque os números, né, eu peguei a parte da lei e estou cuidando do sofrimento da criança, mas já aconteceu. Então, na verdade, é uma prevenção secundária, né, para que ela não seja revitimizada por esses profissionais. Mas, por outro lado, né, eu estou também conseguindo responsabilizar mais os autores da violência. É claro que isso vai impactar no número, porque ele não vai abusar de outras crianças. Mas o que eu preciso, na verdade, é diminuir os números da violência no país. A violência. Claro, e como é que você vai fazer isso? Por que eu preciso disso, Ori? Porque é o seguinte, os números nossos, eles são absurdos. Então, por mais que eu tivesse uma rede preparada, por mais que eu tivesse, né, serviços, né, a gente não dá conta de atender esses números. Esses números, eles não são números que a gente... então, assim, ou eu aposto nessa prevenção, para que isso não ocorra, ou eu vou ficar nessa coisa insana nesse pós. Né? Então, eu prefiro apostar na prevenção. Então, acho que o nosso futuro ele está muito alinhado nessa direção, né, da prevenção à violência, em todos os setores, né, mas eu diria que eu quero chegar em cada um dos indivíduos, né, com a autoproteção. Estou dizendo que esse é um dos caminhos. Os caminhos. Óbvio que a gente vai fazer um trabalho de incidência junto ao governo, etc., já com propostas, né, para a gente conseguir baixar esses números, né. Eu acho que um diferencial, Ori, é você trabalhar com inteligência, sabe? Inteligência no sentido de produzir bons documentos, né, documentos confiáveis, né, bem estruturados, né, com marcos lógicos, né, com história, etc., porque eu não tenho tempo para ficar rebatendo isso, né? Então, esse para nós é um ponto importante, né? Porque, assim, é uma equipe extremamente chuta, né? Extremamente chuta, e, assim, eu acho que, no paralelo, a gente tem um desafio também com a organização, né? Que é estruturar essa organização, né? Porque a gente sempre foi muito low profile, digamos assim, né? Tanto nos resultados como na busca, né, de recursos, né? E hoje eu acho que, assim, o que eu digo é que a gente tem que realmente ter uma boa área de captação, né, estruturada, né? Não é isso, eu diria para você, não é coisa para amador, né? Isso 21 não é coisa para amador, então você tem que
trilhar o caminho da profissionalização mesmo, ter uma boa área de comunicação, né, porque ela trabalha em sinergia com a área de captação, né, e ter bons projetos, né, eu acho que projetos que são, de fato, né, que vão, de fato, fazer a diferença, né.